Me que é, família? Daqui fala o predador de notícias. Atenção, é o predador de notícias, mano. Primeira coisa, se inscreva no canal, família. Ativa as notificações, compartilha esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, Facebook e qualquer rede social. Eu quero sugerir também uma cena para vocês, uma coisa simples, uma coisa top, uma coisa top. Na descrição do vídeo tem lá o link do Instagram do Predador de Notícia, o link do Twitter do Predador de Notícia e o link do Instagram do canal MSTV, a TV, que vocês sabem chega até você e que não vos bajula, ok, família? Então, sem mais delonga, sem mais blá blá blá, vamos para o que interessa. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo. Coronavírus em Angola. Cidadão é retirado do Hotel Presidente por suspeita do Covid-19. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, manega. E a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo, é isto mesmo, coronavírus em Angola. Cidadão é retirado do Hotel Presidente hoje por suspeita de Covid-19. A ambulância chegou, como vocês estão vendo aí, a ambulância chegou para levar o indivíduo. Vocês estão a entender? Né? Ainda o governo vai ter que explicar. O governo deveria mandar investigar com maior urgência qual foi o destino dado ao Cumbu para a criação dos centros de quarentena. Cadê o Cumbu que o governo investiu nessa bagaça? Cadê o governo? Cadê o dinheiro que o governo investiu nessa porcaria? Deveria mandar investigar com urgência, família. Vamos lá ver o vídeo, depois vocês vão entender mais sobre o Covid-19, ok, família? Sem mais blá blá blá, vamos lá ver o vídeo. Esse vídeo que vocês estão vendo aí, ok? Let's go! Parece existir um contraste entre o dinheiro gasto e as condições criadas no terreno, daí a necessidade de se apurar e investigar se os valores anunciados foram mesmo investidos. Ou, por outra, os órgãos afins alocaram mesmo o Cumbu? São apenas suspeitas, apenas isso. Por Ilídio Manuel. Saiba mais sobre coronavírus, Covid-19, a arma biológica perfeita. Quais os inventores dessa arma letal, americanos ou chineses? Em fevereiro de 2020 examinei a origem do coronavírus, atribuindo a EUA a criação de tal mal tenebroso que assola o planeta Terra, com vista a afrouxar a economia chinesa. Porém, parece que o efeito é exatamente o contrário, a China cresce a cada ímpeto de uma pandemia. 30 dias depois, variadas imputações alegação aos EUA a origem do Covid-19, porém, o Brasil, num pasmo unipolar, colocou
se ao lado do patrão americano, alvitrando aos chineses serem os únicos responsáveis pelo Covid-19, não procrastinou, em fevereiro deste mesmo ano, dias depois de ter sido analisado em artigo da opinião a origem do Covid-19, os governos chinês e russo botaram a toalha das culpas nas costas do governo americano. Todavia, cientistas de ambos os países apontaram os 4 dedos da mão direita ao governo americano, atribuindo-o a culpa de ter sido este, que no seu laboratório, cozinhou um caldo bem passado à Covid-19 para envenenar o mundo com mortes sucessivas, para os quais o Covid-19 teria sido uma arma biológica construída para destruir a população chinesa. Porém, o silêncio tenebroso dos EUA face às acusações contundentes emitidas pela ala da esquerda, deixa a desejar, deixando-se pensar que foram, de facto, os EUA que na verdade terão construído tão perigosa arma biológica, como se apela no adágio popular angolano: quem cala, consente. Começaremos a analisar a origem desta pandemia com base em estudos realizados pelo mundo fora, e, em obras publicadas ao longo da história. Em 1981 um historiador denominado Dian Coates descreveu no seu livro, cujo título era The Eyes of Darkness, Os Olhos da Escuridão, a trajetória de uma pandemia que viria a assolar o universo, cujo surgimento teria por origem na China. Dian Coates escreveu o seguinte: por volta de 2020, uma pneumonia mundial severa vai disseminar-se pelo globo, atacando, tendo como predileção os pulmões e os tubos dos brônquios, resistindo a qualquer tratamento. Fiquem em paz, essa doença vai chegar rapidamente e vai sair da mesma forma como chegou, depois voltará dentro de 10 anos e dali vai desaparecer completamente. Essa doença vai ser chamada de Wuhan, que é a cidade por onde começou, porque foi desenvolvida a partir de DNA dos laboratórios, na cidade do Wuhan. É um micro-organismo feito pelo homem, criado num centro de pesquisa Wuhan 400. É uma arma biológica perfeita. Segundo a ideia de Dian Coates, a invenção do Covid-19 tem como origem o próprio governo chinês. Para esta análise, esse Covid-19 terá sido inventado com vista a elevar a economia chinesa. Num outro fórum, atribui-se ainda ao governo chinês como responsável pela tal invenção pelo facto de ter sido vítima de sucessivas manifestações face ao regime chinês ditatorial. Para alguns analistas, a invenção do Covid-19 serviria de meio de apartar qualquer forma de conflitos sociais desenvolvidos pelo povo chinês a estilo de uma primavera árabe contra o governo de Hong Kong, com vista a afastá-lo do poder. Para os analistas brasileiros, terá sido o laboratório das Forças Armadas Chinesas que está por detrás da invenção do Covid-19. Para os analistas brasileiros, a invenção da gripe aviária em 2003 segue o mesmo exemplo, que ter-se tornado numa verdadeira pandemia. Para estes, com a gripe aviária, a China terá aumentado o seu crescimento econômico. Mais tarde apareceu a gripe suína, e a China disparou o seu crescimento econômico. Muito tempo depois tomou lugar a peste suína africana. A China cresceu ainda mais. Para os mesmos analistas, a China tem a primazia de ver o seu PIB em alta, face a essa pandemia intitulada Covid-19. Para os analistas brasileiros, com a pandemia vigente, o preço do crudo caiu. Com a queda do preço do crudo, ela passa a comprar o crudo a preço muito baixo do anterior, querendo significar que a China passa a comprar o petróleo a um preço 30% mais barato que o desejado. Para além disso, minerais como o ferro, o diamante e o ouro estão em queda, desde o ponto de vista de preços, sendo a China a maior compradora, passa a comprar ainda mais barato. Os alimentos no mercado mundial estão em queda, sendo a China a maior compradora, passa esta a comprar com um preço mais barato que em época anterior. Estando também a comprar empresas ocidentais, cujas ações caíram de preço. Embora a China esteja com inflação, e,
alguns problemas. Para os analistas brasileiros, terá todos os seus problemas em plena resolução, afirmava o jornalista brasileiro Alexandre Garcias. Um outro analista brasileiro afirmava em TV brasileira que nos últimos 7 anos cresceram 5 vírus oriundos da China. Para esse último, os 5 vírus oriundos da China causaram crises mundiais. O analista brasileiro salientou o impacto de uma crise mundial. Para este, quando tal sucede, o mundo acorre ao Porto Seguro, para o qual Porto Seguro responde pelos títulos de tesouro americano. Para o analista brasileiro, a China possui o maior volume de títulos do tesouro americano, ou seja, estoque de dinheiro em dólar. A China possui $1 trilhão, título de tesouros americanos. Implicando dizer que quando há crise, os países do mundo acorrem à China para solicitar créditos em dólares. Como resultado, aumenta a procura dos créditos em dólares pelos governos de variados países ao governo chinês, o que resulta no aumento do preço do dólar no mercado mundial, passando a China a ganhar pelo aumento progressivo do preço dos títulos de tesouro americano, subindo assim o PIB chinês. A vinda do Covid-19 levou aos analistas da área econômica americana a avaliarem o quanto a China lucrou nos últimos 7 anos com os 5 vírus que assolaram o planeta Terra, colocando de rastos a humanidade nele inserido. Para os quais, qualquer pandemia causa uma velocidade furiosa dos credores a solicitarem mais créditos ao governo chinês. Ao abrir mãos aos créditos, o governo chinês passa a ganhar com imensos juros e causa um crescimento massivo da sua economia. Para os analistas americanos, a China lucrou perto de $60 bilhões com as 5 pestes que dizimaram a humanidade, tendo por solo de partida a China. Para os analistas americanos, o governo americano percebeu que a China sobrefatura com as pandemias que assolam o planeta Terra, vitimando a humanidade nele residente. Desde logo, o governo americano mandou reduzir a remuneração dos títulos do Tesouro americano. O governo americano realizou uma redução drástica dos títulos do Tesouro americano em virtude da pandemia do Covid-19 ter aumentado maior procura do título do Tesouro americano. Um facto que apenas beneficia o governo chinês. Os títulos que somam $1 trilhão lucraram perto de $60 bilhões no Porto Seguro, ou seja, num investimento seguro. Com o Covid-19, a China ganhou bilhões de dólares com a valorização do título do Tesouro americano. Para os analistas mundiais, dizem que o silêncio do governo americano deve-se à influência chinesa no mercado monetário mundial. Para estes, por detrás da crise sanitária alguém está a ganhar muito dinheiro. Para os quais, quem está a ganhar tanto dinheiro é o governo chinês. Portanto, o americano está em silêncio face aos títulos do Tesouro americano em posse do governo chinês, para os quais, se o americano falar as verdades, o governo chinês vai colocar no mercado os mais de $3 trilhões, devastando ao não mais poder ser a economia americana. Para os quais, de forma indireta, a economia americana depende da economia chinesa. Para o governo americano, nos últimos 7 anos registaram-se lucros dos tesouros americanos em posse do governo chinês, tendo lucrado cerca de $60 bilhões à custa das pandemias que assolaram a humanidade, tendo como ponto de partida a China. Para muitos analistas, a China ganhou a guerra econômica contra o governo americano, tendo lucrado bilhões de dólares com a propagação de variadas pandemias pela crosta terrestre. A primeira análise é que atribui ao governo chinês ser o responsável pela invenção do Covid-19 para lucrar com tal cenário. Uma segunda análise atribui ao governo americano a responsabilidade capital pela invenção do Covid-19. Mas o mais grave é que não há magia universal que torne bons as pluripotências cósmicas, ou que, pelo menos, os torne razoavelmente honestos. A vítima será o governo de João Lourenço, que quer ir aos dois lados, quer comer nos 2 pratos. Quem tudo quer tudo perde. Não se pode ser vampiro ou lobisomem ao mesmo tempo.
Não se pode ser ave ou mamífero ao mesmo tempo. Essas potências não aceitam, nem confiam em morcegos, que em noites são aves e em tempo de luz são mamíferos. Querem governos sérios, íntegros, decididos, assertivos. Não governos que querem canto que zomba e cu, duro ao mesmo tempo. Estes querem governos que escolhem a quem devem seguir, ou a China, ou a América. João Lourenço vai à direção dos dois governos, ora está do lado dos EUA, ora está do lado da China. Mas a solução de Angola seria mais viável se continuasse do lado da China. A América não ajudou a nenhum governo a evoluir. É questão de cada governo ver ao espelho e ter esse tão farto orgulho modesto de si mesmo, saber que está no caminho reto, e perseverar, mesmo que isso lhe custe, e sem se ensoberbar com isso. Há provas de sobras de que, no fim dessa guerra biológica, a China poderá possuir a maior economia do mundo. Angola, com a sua dívida externa que terá aumentado desde o início da crise de 2014 de 30% para 48,8 bilhões de dólares do último trimestre do ano de 2019, tendo passado de 30% para 48% num período de apenas um ano e meio, tendo como causas a morosidade, a falta de pagamento, e a incapacidade em honrar compromissos com os governos credores. A China contribui com a maior quantia da dívida externa de Angola, perto de 48% do total da dívida externa do governo angolano. Se no tempo de Gés cada angolano devia cerca de 1.548 USD por ano, aos dias do governo de João Lourenço, cada angolano pesa, aos ombros cerca de 3.030 USD. No entanto, seria necessário que o governo angolano tomasse decisões acertadas para fazer face ao quadro de dívidas que colocaram as mãos de Angola às algemas do estrangeiro. Voltando à análise da origem do Covid-19, é mais provável que seja o governo chinês o causador dessa tragédia. É até então o único beneficiário dessa pandemia que assola o mundo. Recentemente o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, terá formulado acusações contra o governo chinês de terem semeado informações caluniosas e rumores de má fé sobre a origem do Covid-19. Para o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian, terá afirmado que uma equipa de atletas do exército norte-americano teria introduzido o vírus em Wuhan, a cidade onde a pandemia se iniciou, quando ali se deslocou para uma competição, em outubro passado. O ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad não deixou-se ficar no silêncio, tendo enviado uma carta às Nações Unidas onde elucida uma teoria da conspiração mundial, segundo o qual o Covid-19 é uma arma biológica criada em laboratório. A carta terá alcançado o secretário-geral da ONU, António Guterres. O mesmo afirma o seguinte: o Covid-19 é uma nova arma para estabelecer e manter vantagem política e económica na arena global, não tendo especificado quem a terá criado. A CIA terá emitido um relatório em 2005, onde fazia previsões claras de uma pandemia que teria devastado o mundo inteiro, começando pela China. O documento, mantido secreto até o jornalista francês Alexandre Adler o revelar num livro, o relatório da CIA, Como Será o Mundo em 2020, antevia um possível desenvolvimento de uma pandemia mundial. Escrito por 25 especialistas de política internacional do National Intelligence Council para a CIA, o relatório traça uma análise das grandes tendências do mundo no futuro, uma reflexão sobre as forças dominantes e os perigos que rodeavam o mundo, que inclui indicações que deveriam guiar a política dos Estados Unidos da América nas décadas seguintes. Nele antecipava-se o aparecimento de uma nova doença respiratória humana virulenta, extremamente contagiosa, para a qual não existe tratamento adequado, poderá desencadear uma pandemia mundial. Um cenário que conseguimos reconhecer.
O aparecimento de uma pandemia depende da mutação genética natural, da recombinação de estirpes virais já em circulação ou ainda na irrupção de um novo fator patogénico na população humana. As estirpes altamente patogénicas da gripe das aves, como o H5N1, são candidatos prováveis a este tipo de transformação, mas outros agentes patogénicos, como o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave e diversas estirpes da gripe possuirão as mesmas propriedades. Bill Gates, há vários anos previa uma pandemia que viria a assolar o mundo, deixando-o aos escombros, mas no entanto também terá afirmado quais seriam as variadas formas de as precaver. De acordo com o colunista Thales Faria, do UOL, o presidente brasileiro teria afirmado que a invenção do Covid-19 teria sido realizada pelo governo chinês com vista a satisfazer um plano de recuperação econômica. O presidente da Venezuela Nicolás Maduro teria afirmado que o Covid-19 seria uma arma biológica inventada pelo governo americano com vista a destruir a China. Da Rússia, vários políticos e especialistas alertam que o novo coronavírus, chamado Covid-19, é uma arma biológica criada pelos Estados Unidos. Para o líder do Partido Democrático Liberal Russo, LDPR, Vladimir Zhirinovsky, os EUA possuem vários laboratórios secretos perto da China e da Rússia, incluindo Geórgia, Cazaquistão e Ucrânia, terão sido num desses laboratórios onde tudo terá começado. Até então, sabe-se a cor da letra que, em Angola, já existem mais de 10 casos seropositivos pelo Covid-19. Desde logo, tem sido um grande erro por parte do Estado angolano estar a esconder essa verdade diante da sociedade angolana e do mundo. Até então, Angola permanece numa linha secreta, sem nenhum caso oficial de Covid-19. Mas sabe-se que existem mais de 10 indivíduos infectados pelo Covid-19 internados nos hospitais do Calumbo e da Barra do Kwanza. Essa teoria de esconder as verdades terá sido a mesma que seria criada pelo governo chinês. Porém, a pandemia surpreendeu a todos na China. Se no início negavam existir casos positivos na China, no fim, nem sequer tempo para contar o número de casos tiveram. Tal teoria tem sido assumida pelo governo angolano que esconde todas as verdades quanto ao número de casos positivos pelo Covid-19. Conclusão: são várias as teorias segundo as quais teria sido o governo chinês o inventor do Covid-19, mas também são variadas as teorias que afirmam que seria o governo americano o inventor do Covid-19. Entre as variadas teorias, a mais coerente e real é a que afirma que teriam sido o governo chinês o inventor do Covid-19, porque é o único que está a sobrefaturar com tal acto. Angolano residente em Lisboa. Por Henrique Rodinilson, mestre em filosofia. Então, família, o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, mamene, não esqueça de deixar seus comentários, ok? De você curtir o vídeo e compartilhar com todos teus amigos no WhatsApp, Instagram, Facebook, ok? Todas as redes sociais. Compartilha o vídeo porque isso nos ajuda bastante, porque isso também é notícia. Você até pode ficar bem mal chateado, falando, isso não é notícia, predador de notícia. Mas sim, é notícia, porque você não sabia. Estás a saber aqui a partir do canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você. Ok, família? Então, sem mais blá blá blá, nos vemos no próximo vídeo, ok?